Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do aumento da taxa de juros, tá? O Galípolo o presidente do Banco Central do Lula, subiu a taxa de juros para a maior nível nos últimos 20 anos, cara. 20 anos que a gente não tinha taxa de juros tão altas no Brasil. E olha que coisa, né? Não era o Lula que culpava o Campos Neto? Não, porque o Campos Neto está usando taxa de juros, que ele está sabotando o governo, que tem que baixar e não sei o que lá. E agora o Lula colocou o presidente dele no Banco Central e está fazendo a exata mesma coisa. Há 20 anos que a gente não tinha taxa de juros tão altas. E você lembra quem era o presidente do Brasil há 20 anos atrás? Exato, era o Lula, né? Por quê? Porque o problema desse pessoal é exatamente esse, eles querem gastar como se não houvesse amanhã, acaba causando inflação, a taxa de juros tem que subir para conter a inflação deles. O problema é cíclico. Quando o Lula fala que o Brasil voltou, ele está corretíssimo, o Brasil voltou 20 anos para o passado, voltamos para trás, estamos tendo os problemas que a gente tinha 20 anos atrás por conta de que eu não sei quem teve a ideia de eleger um pinguço corrupto para a presidência da República. De quem foi essa ideia idiota de votar nesse idiota? Essa notícia foi sugerida por Quem Vive na Faixa de Gaza é Gazela, Contador Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Copom, hoje teve reunião do Copom e teve reunião do Fed também. Nós vamos falar também da reunião do Fed, tá? O Copom elevou a taxa de juros para 14,75%, um aumento de meio ponto percentual. Ok, é um aumento que é menor do que o último aumento, que foi de 1 ponto percentual, né? Mas mostra como que o Roberto Campos Neto estava correto em aumentar a taxa de juros. Tanto que o Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, aumentou também a taxa de juros meio ponto percentual. Aumentou um pouco menos do que estava previsto, mas ainda aumentou e ainda significativo. E nós chegamos num patamar totalmente absurdo na história do Brasil, de taxa de juros de 14,75% ao ano. Esse nível de taxa de juros é de países em guerra, cara. A Ucrânia tem taxa de juros nesse nível, a Rússia tem taxa de juros nesse nível, outros países em guerra chegam com taxa de juros nesse nível. Países normais não tem isso não, cara, porque é um absurdo isso daqui, é muito alta essa taxa de juros, né? Agora, ela não é alta porque o presidente do Banco Central está errado. Não, nesse caso aqui o Galípolo está certo, ele está tomando a decisão correta. Assim como o Roberto Campos Neto também tomou a decisão correta no início do mandato dele, né, quando ele era o presidente do Banco Central, justamente de manter a taxa de juros no nível adequado. Errado, nesse caso, está a política do governo de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, tentando criar um clima de otimismo para reeleger o pinguço corrupto, como se não houvesse amanhã, e isso vai ferrar a economia brasileira totalmente. Na melhor das hipóteses, se eles conseguirem alguma coisa, eles vão conseguir mais um voo de galinha, como foi exatamente, diga-se de passagem, o que aconteceu no governo passado do Lula, né? Olha aqui, ó, Copom eleva a taxa de juros, é a maior taxa de juros há 20 anos. Aí eles não botaram aqui, eles botaram só o finzinho da curva, né? Estava aqui em 14% no governo Temer. Com o governo Bolsonaro, ela caiu, chegou na época da pandemia, caiu muito, chegou a 2%. Depois, como teve toda a impressão de dinheiro da pandemia, ela teve que subir para controlar a inflação. Subiu aqui para 13,75%, estava bastante alta também, é verdade, mas logo em seguida começou a cair de novo. Começou a cair, inclusive, começou a cair no governo Bolsonaro e caiu durante o governo Lula também, né? Isso com o Lula reclamando que não pode, que a inflação não importa, que o Brasil está acostumado com inflação de 80%, que isso não é problema, como se isso não fosse um problema, né? Não, o Brasil passou por inflação de 80%. Nós sobrevivemos a isso? Sim, nós sobrevivemos a isso. Mas foi um perrengue, meu amigo, foi muito difícil. Você ter uma inflação de 80% ao mês é uma coisa que você não consegue controlar nada, você não consegue planejar nada. Como é que você vai saber quanto é que você vai enfrentar, investir, que você vai ganhar, que você não tem como saber nada. Eu vivi essa época, gente. Era uma loucura, porque você tinha o valor do seu aluguel, aumentava todo mês. Na época eu morava de aluguel, o valor do aluguel era calculado mês a mês, porque tinha um indicador lá de reajuste do aluguel. Todo mês era um valor diferente. O seu salário também era reajustado, mas era outro indicador. Aí olha a loucura que ficava isso, cara. Você tinha que ficar rebolando para não, peraí, será que vai dar aqui? Se não vai dar, deixa eu ver, puxar aqui. Ninguém conseguia fazer nada, porque você ficava rebolando o tempo todo para lidar com a inflação.
ter acabado com a inflação, foi uma das coisas positivas que aconteceu com o Brasil aqui. A gente deve isso ao Fernando Henrique Cardoso, ao Itamar Franco e ao Fernando Henrique Cardoso. Não tenha dúvida, por mais que o Fernando Henrique Cardoso seja um socialista de merda, a gente tem que reconhecer que ele fez essa coisa de boa, né? E a gente está arriscado, de novo, voltar para o passado, porque esse nível aqui ó, é maior do que esse patamar aqui da época da pandemia, do governo Bolsonaro. Já estamos com uma taxa de juros muito maior do que foi na época do Bolsonaro. Agora, na época do Temer e da Dilma, estava em 14,25. Ou seja, neste momento, a gente já tem uma taxa de juros mais alta que no desastre da Dilma. Tá? O desastre que a Dilma causou na economia brasileira não foi tão grande quanto o desastre que o Lula está causando nesse momento na economia brasileira. Está exigindo uma taxa de juros ainda maior. Mas pior ainda é se você pegar o gráfico do tempo todo, que esse gráfico aqui, ó, série histórica desde 2000. Então, essa coisa aqui, ó, aqui está a queda da pandemia, depois subiu, né, ficou em 13, alguma coisa, depois caiu e agora subiu de novo, né? Esse finalzinho aqui desse gráfico aqui é o mesmo gráfico que está aqui, ó. Esse gráfico aqui é a mesma coisa, ele tá, o finalzinho dele está aqui, né? Só que aqui, ó, então aqui está o 13, alguma coisa do Bolsonaro, aqui está o 14% do Temer e da Dilma, já passamos disso, tá? Isso aqui já subiu mais, já está acima do valor do Bolsonaro, acima do valor do Temer e da Dilma, e aí, ou seja, você tira todo o governo Dilma aqui, ó, todo o governo, até o governo Lula 2, e você volta para Lula 1. Lula 1 você teve de novo. A Lula 1 chegou a 26% aqui, 26 alguma coisa por cento de taxa de juros. Por quê? Por que chegou a isso? Porque o Lula queria gastar dinheiro demais, começou a jogar dinheiro no mercado como se não houvesse amanhã. Dólar disparou, preços dispararam, inflação disparou, tiveram que aumentar a taxa de juros bastante na época, mas a sorte naquela época foi que veio o boom das commodities. Isso daqui, ó, o fato de ter caído a taxa de juros, não foi porque o Lula parou de gastar ou porque ele conseguiu, né, cortar o governo, é porque o Lula, primeiro, ele foi podado politicamente, ele não conseguia mais fazer as coisas tão fácil quando ele fazia no início, porque ele não tinha mais o mensalão para comprar os congressistas, e ao mesmo tempo você teve o boom das commodities que acabou melhorando a situação. Mas agora a gente voltou ao mesmo sistema que a gente estava aqui, sem o boom das commodities, ou seja, o Lula fazendo merda e sem nada que melhore a nossa situação econômica. Essa é a situação que a gente tem agora. Estamos numa situação calamitosa. Há 20 anos atrás a gente estava nessa situação tão ruim. Quem diria que eleger um pinguço corrupto que foi eleito há 20 anos atrás fazendo merda e que fez merda há 20 anos atrás, eleger ele de novo ia dar merda agora, né? Quem imaginaria isso, né? Então, essa é a situação. Eu acho que o Galípolo está absolutamente certo no que ele falou aqui, e mais, ele subiu e falou que ainda vai subir mais, tá? Então aqui, ó, a última vez que a Selic atingiu esse ponto foi em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do Lula. Pois é, meu amigo. E alcançará o maior nível em 19 anos, né? E segundo, ainda não saiu o relatório do Copom, né? Porque o relatório ele explica melhor porque foi a decisão. Mas segundo as primeiras conversas do Copom, ele já avisou que podem haver outros aumentos ainda da taxa de juros. Não quer dizer que isso daqui chegou num patamar aqui e vai parar, não, pode subir mais ainda. Talvez não suba meio ponto percentual, talvez suba só 0,25, mas ainda vai subir mais ainda, né? Ou seja, uma situação calamitosa. E que é muito engraçado, porque você lembra aqui, ó, olha como é que estava o PT quando o presidente do Banco Central era o Campos Neto. Terrorismo e sabotagem, porque o Campos Neto está sabotando o governo Lula, está sabotando a política do PT, tem que baixar esses juros a qualquer jeito e coisa e tal. E agora é o cara do PT e não baixa, né? Que negócio é esse, né? Agora, eu vou falar um negócio para vocês também, tá? Essa discussão toda de presidente querer forçar a taxa de juros a baixar na porrada, olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, o Trump lulou completamente, né? O Trump virou um Lula, né? Tudo que o Lula fez no Brasil, o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. É impressionante, cara. O Trump lulou completamente na economia. Você pode dizer que na questão dos costumes, é outra coisa, mas na economia e na geopolítica, o Trump lulou completamente. É impressionante, chega a ser impressionante as similaridades, né? Enfim, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O Trump botou tarifas absurdas contra um monte de países, dizendo que isso ia fazer
a taxa de juros dos Estados Unidos baixar, porque os Estados Unidos precisa pagar uma taxa, um serviço da dívida muito alto e não vai ter dinheiro, então precisa aumentar a tarifa para pagar e coisa e tal, porque aí vai baixar a taxa de juros. E o que aconteceu? Não baixou a taxa de juros, né? O Powell hoje decidiu manter a mesma taxa de juros de 4,25% a 4,5% ao ano, alegando incertezas no cenário macroeconômico. A gente vai ver daqui a pouquinho os problemas que tem aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que o Trump ficou chateado. Não, porque está sabotando o meu governo, porque não sei o que é lá. Caralho, bicho, tá muito Lula o Trump, cara. E eu fico impressionado como é que tem um pessoal de direita que, se eu critico o Trump, Peter é de esquerda, o Peter é comunista, porque ele tá criticando o Trump. Caraca, é o Trump que tá fazendo igual o Lula, meu amigo, não sou eu. Eu tô criticando o que o Trump tá fazendo. O Trump tá fazendo errado mesmo. Pô, eu continuo liberal na economia e liberal nos costumes, como sempre fui. Eu sou um libertário, eu sou liberal para tudo. Então, nunca escondi isso de ninguém. Não sou conservador, não sou religioso, reconheço a importância dessas coisas para o povo brasileiro, mas eu, pessoalmente, não estou nem aí. O Trump que está fazendo errado, o que eu posso fazer, porra? Não tem outra alternativa, né? Aí, olha só, o Banco Central dos Estados Unidos hoje também foi reunião lá no Fed, né? E eles mantiveram a taxa de juros. Reparar que é uma taxa de juros muito mais baixa que a brasileira, né? 4,25% ao ano. Nem chega perto do absurdo, que é 14,75% a taxa brasileira. Mas é a terceira reunião consecutiva que a autoridade monetária mantém inalterada a taxa de juros. Além das últimas 3 reuniões, o Fed tinha levado a cabo um ciclo de 3 quedas consecutivas, ou seja, ele estava caindo os juros e parou, ficou estacionado aqui. E agora ele ainda falou que pode subir a taxa de juros, tá? Então ele já deu uma dica aqui, ó. Olha só, embora alterações, trocas nas exportações tenham afetado os dados, os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continua a expandir a um ritmo sólido. Ele não está preocupado com o desemprego, porque a atividade econômica ainda está sólida. Isso pode mudar, tá? Porque o fato é que com essas tarifas do Trump a gente pode ter um impacto, sim, eu já expliquei, que pode haver um impacto muito sério na economia americana. O desemprego se estabilizou no nível baixo em meses recentes e o mercado continua sólido, a inflação, porém, continua relativamente elevada, né? O comitê busca obter o máximo, diminuir o emprego, aumentar o emprego e diminuir a inflação no fator de 2%, de chegar na inflação de 2% no longo prazo, né? Incerteza sobre a coisa econômica, na situação econômica, aumentou ainda mais. O comitê está atento aos riscos de ambos os lados do seu mandato atual, tanto a questão do emprego quanto a questão da inflação, né? E julga que o risco de um maior desemprego e a inflação mais alta subiu o risco dessas duas coisas por conta das tarifas do Trump. E aí o que ele está falando, o Trump achou que isso ia baixar a taxa de juros e na verdade não está fazendo isso. A incerteza aumentou, o risco aumentou, a taxa de juros está aumentando também, né? Enfim, ele continua criticando aqui e falando que foi a decisão manter nesse nível e que pode ser que mude na próxima reunião até para aumentar. Aqui, ó. O comitê está atento aos riscos em ambos os lados do mandato atual e julga que os riscos de alto desemprego e alta inflação cresceu. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui no final das contas? Que podemos ter uma estagflação. O que é estagflação? Quando você conjuga uma inflação alta nos Estados Unidos com um desemprego alto também. Você tem a economia diminuindo, desacelerando, mas a inflação continua crescendo. Por que você teria isso no caso das tarifas? Porque a importação de coisas continua muito cara. Então, mesmo com o mercado desaquecido, o fabricante não tem como diminuir o preço dele, o comerciante não tem como diminuir o preço dele, porque o custo dele aumentou muito por causa das tarifas. Então, as coisas sobem de preço e você tem um mercado menos aquecido. É o pior dos mundos o que está levando essas tarifas do Trump. Eu não sei qual é a ideia do Trump, qual é o xadrez 28D que ele está jogando, mas a essa altura eu posso dizer com certeza que ele está fazendo merda, está fazendo caca, igual o Lula, está seguindo a política econômica do Lula e vai dar merda igual deu aqui no Brasil. Não é à toa que o Trump está imitando o Lula nisso aqui também, está criticando o Banco Central lá, falando que o Powell está sabotando o governo Trump, que não sei o que é lá e coisa e tal. Olha que coisa, né? Falando igualzinho o Lula lá nos Estados Unidos. A minha expectativa só, e aliás, o próprio Powell falou sobre isso, é que ele está prevendo que em algum momento a administração vai perceber o erro e vai corrigir o rumo.
Então essa é a expectativa de todo mundo nesse momento. Trump, acorde, perceba que você está fazendo socialice, não tem como consertar a questão pela economia. Ah, mas eu tenho que pagar uma dívida trilionária esse ano, eu tenho que pagar e não tem outro jeito. Tem sim, é só cortar a despesa do governo. Corta a despesa do governo. Você vai ter o jeito de pagar essa dívida. É a maneira que você tem para fazer isso é cortando despesa do governo, não aumentando tarifa. Aumentar tarifa é aumentar imposto. Aumentar imposto é piorar a situação para os americanos, né? Então, estamos todos nós, eu, o Fed e o Banco Central, esperando que os presidentes Lula e o presidente Trump acordem dessa dor de cabeça, desse inferno socialista que fez a cabeça deles aí, que essa possessão demoníaca socialista que está na cabeça deles saia e eles tomem o rumo correto, que é acabar com as tarifas no caso do Trump e cortar a despesa. A parte de cortar a despesa tá lindo, cortar o Ministério da Educação, cortar a USAID, tem que cortar essas porra toda mesmo, isso tem que ser tudo cortado. Isso o Trump está fazendo certo, nem isso o Lula faz certo. Isso é um problema realmente, a gente está pior por conta disso, né? Nem cortar governo o Lula faz. Mas tarifa, meu amigo, tarifa é ruim para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.